Olá, nesse vídeo vou dar a minha opinião sobre o vídeo do Quadrinhos na Sarjeta, abordar alguns tópicos e dar a minha visão. Lembrando, isso não é uma crítica com o intuito de refutar ou hatear o Quadrinhos na Sarjeta, é apenas a minha opinião do assunto. Bom, para começar, ele fala sobre antropologia cultural, que é nada mais quando a sua cultura é consumida por outros países de uma determinada forma negativa ou positiva para o povo local, por motivos de reconhecimento, interesse ou apreciação. Mas um tópico que ele aborda é como isso é bom para a cultura e do reconhecimento dela, junto ao fato que todos os países sofreram e sofrem com esse fenômeno cultural e social. Junto a isso, o Sarjeta critica que essa indignação com essa forma de retratação do Brasil pelos outros países, sendo que outros países sofrem com a retratação cultural, que para alguns deles é positivo e negativo entre si, e que essa indignação e a busca por uma melhor retratação do Brasil no exterior é uma ideia nacionalista e fascista, de querer soberania cultural do nosso país, e de rejeitar a aquisição da cultura dos outros países do Brasil ou a retratação deles de nós. E que por final essa cobrança extrema do Brasil, sobre uma melhor retratação dos outros países de nós, e não é justa, pois essas pessoas não estão buscando uma retratação artística, mas sim retratação realista e artificial de coisas, que por mais infelizes e horríveis socialmente e historicamente, como as favelas, morros estruturalmente precários, a violência e a pobreza, fez e faz parte da vivência do nosso povo, e negá-las a sua retratação seria como negar a si mesmo. Não foi com essas palavras que ele falou, mas foi minha interpretação, me perdoe se há algum equívoco. Tem dois pontos que eu concordo. Primeiro, sim, existem brasileiros que não gostam tudo em que é do Brasil retratado lá fora ou o que o Brasil faz, mas vamos ser sinceros, a maioria dos brasileiros só querem uma representação mais variada do que é o Brasil, e fugir da estereotipização do que é, ou que está presente no Brasil, como a violência, pobreza e sensualidade extrema, por mais que essas questões existam e não devem ser ignoradas no campo artístico, no campo real elas são problemas. Tem vários exemplos de obras e personagens de retratação do Brasil ou feitas dentro do Brasil que são elogiadas pelos brasileiros, como o Ace de Valorant, que é uma personagem que a maioria dos brasileiros elogiam, falam que é como eles queriam como o Brasil fosse retratado, uma personagem que viesse de outra região do país, não só do Rio de Janeiro, uma personagem que tem poderes que são de acordo com sua personalidade e não onde mora e o carisma de um brasileiro humilde, alto astral, e dentro do Brasil como Cidade Invisível, que finalmente retrataram uma série mais utópica. E como seria dos personagens folclóricos do Brasil, icônicos e 3%, por mais que tenha seus problemas narrativos, em sua ambientação e ideia, faz a ficção científica e o cyberpunk brasileiro está já caminhando. E outra ideia que ele trouxe é que todos os países têm sua estereotipização e sua cultura sendo retratada da forma mais variada de interpretação. Um exemplo é como a gente enxerga os indianos, sujos e super pobres, mas será que essa é só a realidade existente deles? E será que eles gostam de ser vistos assim? Mas para pensar, essa arte e a glamorização do pior, como violência, pobreza, sexualização extrema, só ocorre da retratação e interpretação dos países influentes do que eles enxergam os países pobres ou do sul global, por mais que alguns que tenham construído propositalmente. No caso do Brasil, outros nunca quiseram ser retratados assim no mundo artístico, como países os do Oriente Médio, africanos e latinos, e você nunca vai ver um filme ou livro retratando coisas ruins dos países influentes. Desde a forte xenofobia dos europeus e asiáticos dos africanos e latinos, ou falta de costume higiênica dos europeus e estadunidenses, ou o Japão sendo o país mais depressivo, um dos mais xenofóbicos do mundo, ou dos Estados Unidos, que tem um sistema de saúde que além de não ser público, faz você preferir morrer do que ser curado e ter uma vida inteira para pagar uma dívida de hospital extremamente cara. Ou o fato da França ser um dos países mais sujos da Europa, ou da China que é um dos países que mais tem menos liberdade de expressão e como eles têm um governo que explora os seus trabalhadores ao máximo e controlam as suas vidas. Podem até existir obras de países que mostram problemas dos outros países, mas não de forma artística, mas sim em forma documental e denunciativa. Resumindo, a crítica dos brasileiros não é pelos outros países representarem ou até mostrarem os nossos problemas em suas obras, mas sim que isso é glamorizado, e por só nos representar assim. Sendo que no mundo real são problemas que afetam muito nosso povo e que nos deixam infelizes,
ou por só representarem só uma realidade ou local do Brasil e não representar todas as realidades ou locais que o Brasil tem a oferecer, sendo que somos um país muito diverso, ou representar só negros como brasileiros nas obras, sendo que somos um dos países mais diversos em questão de raça e etnia.